Olá, pessoal. Esse é um podcast. Esse podcast é um trabalho da disciplina de História Medieval 1 do curso de História da Unesp do Campus de Franca, proposto pelo professor Eduardo Lima e feito pelos alunos Ana Beatriz Neves Moitim, Francisco Antônio Rilo Galo de Lima e Aline Moreira Araújo. Neste podcast vamos falar sobre um tema fascinante e crucial para entendermos o período, a heresia na Idade Média. Vamos desvendar como os movimentos heréticos surgiram, como a Igreja Católica reagiu a eles e o impacto profundo que tiveram na sociedade medieval. Vamos utilizar várias fontes de renomados historiadores e estudiosos, incluindo Alan Boreal em Satã Herético, de Moisés Ramos Torres em A Repressão à Heresia da Baixa Idade Média e Jean-Claude Smith, que é o principal, em As Histórias das Superstições. O surgimento da heresia. Na Europa medieval, especialmente entre os séculos XI e XIV, a sociedade estava em constante transformação, tanto na esfera social e econômica e também na religiosa. A Igreja Católica, buscando consolidar seu poder, enfrentava não apenas desafios externos, mas também internos, que eram outros movimentos católicos que eram caracterizados como heréticos. Entre eles, o catarismo, que foi um movimento cristão que durou entre os séculos XI e XII e teve suas origens na Armênia e Bulgária, acreditavam no antissacerdotismo e protestavam contra a corrupção moral e espiritual da Igreja Católica. E um outro movimento foi os valdenses, que acreditavam no voto de pobreza e de desapego às coisas materiais. A demonologia e a percepção da heresia. Alan Boreal, em Satã Herético, como citado anteriormente, o nascimento da demonologia na Europa medieval entre os anos de 1280 e 1330, discute como a figura de Satanás foi central na demonização dos heréticos. A heresia não era apenas uma divergência teológica, mas uma ameaça espiritual que precisava ser extirpada. A crença em uma conspiração demoníaca se espalhou e os heréticos eram frequentemente acusados de adorar o diabo, realizando rituais satânicos e práticas malignas. Mas isso era apenas uma perspectiva da cultura pela Igreja Católica da época, visto que aquilo era uma cultura já desses povos. A repressão à heresia. Moisés Ramos Torres, em A Repressão à Heresia na Baixa Idade Média, detalha e discorre no texto sobre as medidas draconianas tomadas pela Igreja e pelos poderes seculares para combater a heresia. A Inquisição. A repressão à heresia. Moisés Ramos Torres, no texto A Repressão à Heresia na Baixa Idade Média, detalha e discorre as medidas e formas draconianas tomadas pela Igreja e pelos poderes seculares para combater a heresia entre os povos. A Inquisição, que anteriormente tinha o nome completo de o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, fundada no século VIII, tornou-se uma ferramenta poderosa para identificar, julgar e punir os heréticos. Os métodos mais conhecidos incluíam interrogatórios rigorosos, tortura, e em casos extremos eram julgados e condenados, à execução na fogueira. O objetivo disso era manter a ortodoxia, concentrar o poder da fé cristã, a unidade da Igreja Católica, mas também servia para reforçar a autoridade e o controle da Igreja sobre a população, sobre esses povos e sobre essas culturas que eles queriam acabar com elas. Superstições e heresias na Idade Média. Jean-Claude Schmitt, em História das Superstições, oferece uma perspectiva valiosa sobre como as superstições populares se entrelaçavam com a heresia na mentalidade medieval. As superstições, vistas como práticas mágicas ou crenças pagãs, muitas vezes se sobrepunham às acusações de heresia. Schmitt explica que as fronteiras entre superstição e heresia eram porosas e que a Igreja frequentemente categorizava as práticas populares como heréticas para melhor controlá-las.
Superstições comuns incluíam o uso de amuletos, encantamentos e rituais para proteger contra o mal ou atrair boa sorte. Acreditava-se que certos objetos ou palavras possuíam poderes místicos, e essa crença popular muitas vezes desafiava a autoridade da igreja, que via tais práticas como uma ameaça à verdadeira fé cristã. O Schmidt também destaca casos específicos como o uso de ervas e a prática da medicina popular, que eram particularmente suspeitas aos olhos da Inquisição. Particularmente as mulheres curandeiras, né, foram frequentemente alvo de perseguição e acusadas de bruxaria e heresia, devido ao seu conhecimento de remédios naturais e rituais de cura. Mais uma vez reforçando que, para a religião católica, qualquer coisa que fosse contra os princípios deles, né, era considerado uma heresia e motivo para perseguição. Então, mesmo essas mulheres que tinham o objetivo de medicina, né, de curar, de cuidar de enfermos, ainda assim eram vistas como pagãs, né, como práticas heréticas. Então, era realmente uma perseguição muito grande da Igreja Católica contra essas práticas. Casos notórios e impactos sociais. A perseguição aos heréticos e aqueles considerados supersticiosos teve um impacto profundo na sociedade medieval. Pessoas comuns viviam sob o medo constante de serem denunciadas e perseguidas. A cultura da denúncia, né, criou um ambiente de desconfiança, de paranoia, de medo mesmo nessas pessoas. E um dos casos mais evidentes, né, que a gente tem é o massacre dos cátaras, citados anteriormente, né, do movimento cristão, que era contra essa corrupção moral, espiritual e política, né, da igreja. Foram massacrados no castelo Montsegur. E a perseguição também dos valdenses, que também tinham essa linha de pensamento e esse movimento contra essa perseguição da Igreja Católica. E esses exemplos mostram a brutalidade com que a Igreja Católica lidava com essas heresias que eles consideravam contra a sua virtude, né? Os seus princípios, os princípios católicos e os seus costumes. Era realmente muito brutal, principalmente pelo fato de executarem pessoas, de torturarem pessoas por essa cultura que era diferente da deles. Então, mostra como a heresia era altamente reprimida nessa época. A obra de Jean Schmidt também mostra como essas perseguições moldaram as relações sociais, né, e a mentalidade coletiva. Essa constante ameaça de ser acusado de heresia, o medo de ser condenado, de ser torturado, de ser interrogado, fez com que muitos aderissem rigidamente aos preceitos da igreja. Então, muitos foram convertidos dessa maneira. Querendo ou não, foi uma estratégia da igreja para conversão desses pagãos, né, desse movimento herético, dessa heresia, né, para erradicar a superstição que muitos aderiram, tinham como cultura. Então, isso contribuiu para a consolidação do poder eclesiástico, né, para a concentração do poder da Igreja Católica. Então, a heresia na Idade Média é um tema muito complexo e multifacetado, envolvendo questões de poder, de fé, de controle social por parte dos cristãos, né, da Igreja Católica. Então, através dessas obras de Alan Boreal, Moisés Ramos Torres, Jean-Claude Schmitt e outros estudiosos, podemos entender melhor como esses movimentos surgiram e como foram reprimidos e o impacto duradouro que tiveram na sociedade medieval, que, querendo ou não, reflete na nossa sociedade atual até, né? Como o cristianismo cresceu. Então, todas as nossas referências para este podcast da nossa pesquisa vão estar na descrição desse vídeo. E também nós agradecemos por nos acompanhar nesse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre essa parte da história medieval, né?
sobre essa heresia, a tirania da Igreja Católica. Agradecemos também pro professor Eduardo Lima. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar nosso podcast e até a próxima.